Olá, tudo bem com todos? Vamos lá, eu queria gravar um vídeo aqui especialmente para essa ideia do dia 20 de novembro, onde se comemora o Dia da Consciência Negra. Para a gente saber um pouco a respeito dessa data, essa data ela já vinha sendo, ela já foi primeiramente mencionada lá no início dos anos 70, tá? Ela já é uma data que já vem desse período, já ela não é uma novidade. E finalmente foi oficializada como feriado nacional no dia 21 de dezembro de 2023. Então estamos aí vivendo o primeiro feriado oficial dela como um feriado nacional. Ela já vinha sendo aplicada em outras cidades, cidades vizinhas aqui, por exemplo, da região de Campinas. A cidade que eu moro é Americana e as minhas covizinhas aqui são Santa Bárbara, Nova Odessa, Paulínia, Limeira, são as cidades vizinhas. E algumas dessas cidades ela já era um feriado oficial. A Americana até então ela ainda não era feriado, era um ponto facultativo e ficava ah, por critério do estabelecimento abrir ou não nesse dia. E, e ela já vinha sendo proposta, como eu disse, já a partir desde a década de 70. A data também é relacionada ao personagem histórico Zumbi dos Palmares, morto em 1695, e apesar de ser um personagem que suscita discussões acaloradas, tanto de prós e contras, não será sobre ele, porque ele também é relacionado a essa data, dia de Zumbi. Também é dado esse nome à data da consciência negra, o dia de Zumbi dos Palmares. Mas não é sobre ele que a gente vai falar, nem sobre o personagem Zumbi. Não vamos ignorá-lo, né, como personagem histórico, né, da trajetória do período de escravidão brasileiro até a abolição, mas não vamos falar sobre ele. E vamos pegar assim, a ideia do conceito da palavra consciência, nessa questão da consciência negra. Não ser somente uma consciência negra, mas ser uma consciência humana, levando-se em conta os motivos do qual essa data ela também existe. Ah, muitos de um tempo para cá olham com muita desconfiança para essa data, torcem o nariz para ela, e isso não é, de certa forma, não tão natural ou algo assim surpreendente. Sim, mediante mediante as pessoas, o grupo que trabalha muito a questão das narrativas históricas, ser uma ala mais progressista, mais à esquerda. É lógico que para determinados grupos, mais à direita, centro e direita, determinadas ações elas vão ter esse problema, elas vão ter esse olhar desconfiado, né? Então, automaticamente, isso vai gerar um certo incômodo, ela vai gerar esse certo incômodo. E eu confesso que para mim também no começo essa data me soava um tanto desnecessária, mas no sentido que ela é posta como uma questão de quase criar uma rivalidade étnica entre grupos. Mas se olharmos para essa data, o que eu gostaria de mostrar é que sim, que essa data ela tem sua importância e ela, por se tratar logo inicialmente ser uma data de consciência, ela não é somente uma data de consciência branca, preta, mas ela é uma data de consciência branca e outras etnias. É uma consciência humana dentro do que ela se propõe, dentro do que ela mostra.
Lembrando-se que, diferente de outras etnias que ao sair da sua terra natal e iniciar uma vida em novas terras desconhecidas, os pretos e pretas, negros e negras, que hoje compõem esse perfil étnico brasileiro, na sua maior parte, não chegaram aqui sonhando em reconstruir as suas vidas, como no caso de outras etnias, digamos, os imigrantes italianos, húngaros, japoneses, americanos, como aqui em Americana, Santa Bárbara. Essa região é uma região colonizada por americanos que vieram da Guerra da Secessão, e que vieram, como esses americanos e esses outros grupos, vieram fugidos de sua terra natal, por conta de guerra, revolução, perseguição política, enfim. Chegaram aqui com medo, mas com o sonho em reconstruir as suas vidas. Mas os negros e negras, eles não vieram com esse intuito. Na verdade, eles nem tinham esse intuito de migração, nem tinham em intuito essa questão de imigração para outro país. Mas sim foram sequestrados das suas terras, não só sequestrados também, como também vendidos por outras tribos co-irmãs, digamos assim, outras tribos co-irmãs que venderam elas como espólio de guerra, né, por guerras tribais, prisioneiros de guerra, né, foram vendidos aos mercadores europeus que aportavam na África e já estavam trazendo esses negros como mão de obra para a construção das Américas, aí no caso, né, trazendo aqui para a ideia das Américas. Mas esses povos, eles não vieram aqui sonhando reconstruir suas vidas. Estavam sendo trazidas forçadas, tratadas como animais, dadas como sub-raças, tendo endosso de leis que pudessem viabilizar esse tipo de comércio, leis estatais, leis governamentais, grupos religiosos, dentro de um contexto ignorante da época, né? Então, esses grupos, eles foram sendo trazidos para cá, aos montes, para fazerem parte da construção das Américas, mas não com o sonho de participação. Não sei se pegou o aviãozão passando por aqui. Mas não vieram que de livre e espontânea vontade de fazer parte dessa construção de uma nova sociedade. Sim, foram trazidos aqui de forma forçada. Começando lá a partir de 1530, né, com a primeira expedição chegando ao Brasil do Martim Afonso de Souza, né, trazendo os primeiros negros para cá, e anos depois começando a intensificar essa mão de obra sendo trazidas para cá. Foram aproximadamente, nesse período, 388 anos de um país sendo formado economicamente sob o sangue desses seres humanos, considerados na maioria das vezes menos que animais. E não podemos nos esquecer também da escravidão indígena, que teve menor duração, mas que também nos mostra o quanto o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, né, mas com o seu intelecto manchado e quebrado pelo pecado, transformou seu semelhante em praticamente nada, anulando sua própria consciência. Em nome da vil ganância ou de propósitos nobres, assim cometiam tais barbáries. Bom, enfim, não podemos simplesmente esquecer ou desqualificar essa data por conta de partidarismos. Mas também não podemos assim superestimar a nível de discussão de dívida histórica, como muitos falam, ou de que isso permeia o racismo estrutural. Com muito cuidado, essas coisas têm que ser observadas. Mas o que eu estou querendo falar aqui, e o que
eu estou falando aqui é de um povo que trabalhou por quase 4 séculos como inumanos, desprovidos de respeito, compaixão, piedade, e uma das maiores manchas na história do Brasil e também da humanidade como um todo. Não foi só aqui no Brasil, nos Estados Unidos e as Américas, aqui, alguns países da Europa, se valeram da mão de obra escrava, de seres humanos tratados menos que humanos. E isso remonta à história da humanidade fazendo seus semelhantes de escravos por toda uma época. Mas na nossa história mais recente, essa mancha é uma mancha dolorida. Então, essa data, ela tem esse chamado à consciência negra, ela tem esse chamado à consciência judaica, branca, nascida, ou a consciência daquele que ainda está no ventre, de que não podemos deixar que isso se repita, mas que o ser humano não está isento de repetir tais falhas. Basta ele somente relativizar a vida e isso pode tornar a acontecer. Que Deus nos ajude, que não retomemos esse tipo de relativização e diminuição da vida humana. Nem com negros, nem com brancos, ucranianos, judeus, e seja lá quem for da espécie humana. Que Deus nos ajude para que possamos lembrar disso e termos consciência de que todos nós somos imagem e semelhança daquele que nos criou. E que não podemos fazer do nosso próximo um escravo. Não podemos fazer do nosso próximo menos que humano. Somos todos humanos, independente da cor, religião, orientação. Somos todos humanos. Bom, esse é o vídeo, eu agradeço. Espero que de alguma forma isso sirva em algum ponto para reflexão. E até uma próxima, se Deus quiser. Forte abraço.